Gente querida do terror, Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, muito bom estar aqui começando essa prosa. Obrigado por abrir um espaço para que eu possa contar um pouco da minha inexpressiva existência e sobre uma grande experiência vivida. Pelo menos grande nos meus padrões, não sei o que o senhor e os nobres inscritos do canal irão pensar. O meu nome é Silvano. Conheci o canal por acaso, por gostar dessas histórias sobrenaturais, por já ter sido protagonista de uma delas. E o que mais me chamou a atenção é a sua forma, de encarar o sobrenatural, de afirmar que são apenas universos paralelos, que jamais se encontram, que nada tem a ver com o terror, simplesmente aquela questão do colocar medo, assustador, que tem de tudo um pouco e que faz parte da nossa evolução. Buscar respostas, conhecer esses universos, mas sempre com muito respeito e principalmente conhecimento para não pisar em terreno movediço. Outro ponto que eu gosto muito do senhor são algumas frases que o senhor coloca. E uma que me chamou a atenção é que durante a sua vida o senhor tem realizações que se orgulha muito e outras nem tanto. E é daí que eu quero partir minha narrativa. Eu sou o Silvano. Hoje, um homem já chegando nos 50 anos. No passado, um jovem. Mas não só um jovem. Pense num purgante. Pense num pirralho que se achava e que valia muito pouco. Pensou? Então agora multiplique isso por 1000 para que tenha uma leve definição do que eu era. Olha, hoje eu me envergonho. E criaturinha nefasta. O meu pai, um trabalhador, um operário, a vida inteira numa única empresa, cumprindo o ritual do cartão ponto, chegando na empresa 7h30 da manhã, saindo 6 horas da tarde, cumprindo a sua obrigação. Eu ficava imaginando qual seria a minha vida ou o meu futuro, mas com certeza não queria ser igual ao meu pai. Impressionante, né, senhor Romário? A vida pronta, outra frase sua. E com o tempo, eu comecei a perceber o quão pequeno eu era para conseguir chegar pelo menos perto do que o meu pai se tornou, do que o meu pai realizou. Ali, naquele ritual, naquela disciplina, ele construiu sua casa, ele casou, ele constituiu família, nunca nada nos faltou. E ele sempre priorizou estudo. Tanto que meus 2 irmãos, os mais velhos, hoje estão muito bem de vida, graças a Deus, cada um com o seu diploma, em profissões que realmente dá uma remuneração acima da média dos réis mortais. Já eu hoje colho aquilo que não plantei. Construí muito pouco, e o pouco que possuo, graças ao meu pai, aquele homem que eu considerava um fracassado. Olha, o que eu mais conseguia na escola era briga, confusão, repreensão, suspensão e reprovação. Toda vez que eu chegava com um boletim estraçalhado de vermelho, meu pai me chamava, me dava conselho, me falava do futuro, aquele nhan. Ai, que homem insuportável! O que ele quer? Que eu fique a vida toda igual a ele, repetindo o mesmo trabalho braçal para aposentar com uma mixaria, cheio de dores pelo corpo? Isso não é vida, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E não percebia que eu tinha cada vez menos, principalmente em credibilidade com aqueles que me conheciam. Graças a Deus, pelo menos uma coisa ruim eu não tinha encostado em mim: bebidas e drogas. Mas isso aí, vamos
Vamos fazer justiça, claro, Deus tem a ver. Mas eu agradeço ao meu irmão mais velho, o Tonhão. O Tonhão um dia me encontrou numa esquina, numa hora errada, com as pessoas erradas. Os dois que estavam comigo, ele quebrou no meio e ele levou de arrasto para casa. Quando chegou em casa, ele me jogou num canto assim. Aí minha mãe, bom, eu fui criado pelo meu pai, educado pelo meu irmão e estragado pela minha mãe. Eu era o mais novo. Ai, coisa querida, não faz isso com meu filhinho. Aí Tonhão falou o que estava acontecendo. Ai, não tem culpa, são as más companhias. Sabe aquela coisa de mãe? Não sei nem se isso é ser mãe. Isso é ser professora de marginal. Hoje eu conheço. Pô, Tonhão, valeu, doutor Antônio. Aí o Tonhão me catou e disse: eu não vou ter um irmão viciado, bêbado, aqui dentro da casa do meu pai. É o único e último aviso. Se eu te pegar de novo com aquela escória, ou metido com drogas, metido com fogo, furto, com roubo ou bebida, eu vou te expulsar daqui, que tu não vai poder passar nem a 500 quilômetros da cidade, entendeu? Eu olhava pra ele assim, eu tentava até ser debochado, mas para, cara, para. Ele tá bom, olha pra minha cara. Olha pra minha cara, meu pai só olhava. A minha mãe desesperada. Olha pra minha cara, e quando eu olhei, fala, eu dou a minha palavra. Eu achava aquela coisa de palavra tão ridícula, mas daí me pegou aqui. Eu disse, tá bom, não. Isso. O pouco que resta de dignidade de macho, de homem, de testosterona nesse corpo, dá a tua palavra. Aí eu disse, eu dou. Dá o quê? Não, eu dou minha palavra. Eu não vou me envolver nunca com drogas, com bebidas, com roubos, com isso e com aquilo. Eu digo, vagabundo eu sei que tu vai continuar. Trabalho tu não quer, estudo tu não quer. Tu vai afundar a tua vida. Também eu não posso querer formar um homem diante da bosta que eu tenho na minha frente. Mas bebida e drogas e roubos, aqui não. E saiu. Aí a mãe veio com um mimimi pra ele. Mãe, cala tua boca que tu é culpado. Ela ficou assim. E saiu batendo porta. Ele ficou injuriado mesmo. Os dois camaradas juraram ele pegar de tocaia. Aí meu pai olhou pra mim assim e disse, viu só que tu consegue? Viu só? Teu irmão é forte. Teu irmão se garante. Teu irmão é respeitado. Mas se um covarde desses fizer algo com ele, é por tua culpa, porque ele viveu, ele cresceu aqui nesse bairro e nunca se envolveu com ninguém. Acorda, meu filho. Bom, eu cumpri a minha palavra por livre e espontânea pressão. Larguei aquela vida. Mas, cara, continuei o mesmo ordinário que ganhava cigarro e o dinheirinho da mamãe, dormia até o meio-dia, não fazia nada. Foi quando eu fiz 18 anos. Ai, eu queria uma moto. Fala pro meu pai que, meu pai podia me dar uma moto. Ele dizia, claro que não. Eu chamava ele, sabe, de fracassado. Cara, eu não podia contar nada dele, com a mixaria que ele ganhava, eu não olhava em volta. Eu estava numa casa de 3 quartos, muito bem construída, mobiliada, num bairro legal, que a gente tinha um carrinho que não era zero, mas era muito bom. Que um estudo que o meu pai sempre me deu. Sabe? Nós tínhamos uma vida, nós éramos uma família. Quer dizer, eles eram uma família, eu era a ovelha negra. Então eu fiz 18 anos, o meu pai me chamou e disse, pega esse dinheiro aqui. Eu, opa! Acertou na loteria, velho? Quero ver se pelo menos tu tem competência para tirar uma carteira. Vai. Digo, nossa, carteira de motorista. Olha, já é um começo. Será que esse velho tá querendo... Aí eu ainda falei, posso pedir, tirar uma de carro e de moto? Ele disse, não, tira de carro profissional. Moto, se tu tiver dinheiro amanhã ou depois, tu tira a tua carteira, faz a tua habilitação e compra uma pra ti. Eu fui. Eu dirigia bem. Tirei minha habilitação sem problemas. Tá? Aí teve um dia que o carro dele estava na garagem, eu cheguei,
pai, velho, dá a chave aí que eu vou dar uma volta aí, eu tô com uma menina. Ele, não. Pô, velho, o carro vai ficar na garagem? Vai ficar na garagem, porque é meu. Se tu quiser carro, vai trabalhar. Porque pelo que eu sei, tu foi reprovado mais uma vez. Eu saía chutando lata, eu ofendia ele, aí minha mãe, meu filhinho, para com isso. Aí eu olhava pro meu pai, tu não entende o nosso filho, ele quer uma vida diferente, ele quer... Véio, para! Vai lá pro quarto chorar junto com ele. Passaram alguns meses, aí eu lembro que eu estava em casa, almoçando, pois mais uma vez eu tinha começado a trabalhar numa madeireira lá perto de casa. Não durei 2 meses porque não aguentei o meu chefe, porque eu entrava, não sabia nada e já queria entrar como o bambambam. Bam, bam. Eu era o cara. O meu pai chegou em casa, pegou uma chave e jogou em cima da mesa. Eu olhei, o que é isso? Não gasto mais em livros, não gasto mais em comida, não gasto mais em cama, não gasto mais em remédio, não gasto mais o meu tempo contigo. A fonte secou. Se tu quiser, pega essa chave e vai lutar pela tua vida. Porque se tu não fizer por ti, ninguém vai fazer, nem a tua mãe. A tua mãe já foi avisada, tá proibida de te dar 1 centavo. Aí eu peguei ali naquele chaveiro, achei estranho. Tinha a chave de um carro, umas chaves vai ser de portões, eu digo, mas que chaves são essas? Ele me levou lá na rua, seu Romário, eu não acreditei. Tinha um táxi, 0 quilômetros, na porta. Ele disse, isso é meu? Ele, não. Isso é meu. Está no meu nome, eu vou pagar as parcelas. Não se preocupa em pagar prestações. Mas depois que eu pagar a última parcela, para mim, deu. E essas outras chaves, tá aqui o endereço. É uma kitnet que eu aluguei para ti. Contrato de 2 anos. Eu vou pagar o aluguel. Mas quando vencer o contrato, se você não tiver condição de manter, você vai para a rua. E outra, eu vou pagar as prestações e o aluguel. Gasolina, manutenção do carro, taxas do apartamento, condomínio e outras coisas, luz, água, é com você. Agora, pegue teus panos de bunda, entre nesse carro, vá para sua nova morada e venha aqui só para visitar, desde que eu ache que você merece entrar. Minha mãe chorava, se rasgava, minha mãe queria o divórcio, minha mãe queria... Até então eu achava meu pai um mané, que era minha mãe que controlava. Não, muito pelo contrário, ele ficava na retaguarda, era ela que esperneava, que ciscava, que fazia, mas por trás ele sempre mandou. E ele sempre teve paciência, mas eu consegui esgotar. Seu Romário, meus irmãos estavam sabendo, eles pediram para o pai até autorização para ajudar, né, pelo menos na prestação do carro, no aluguel do apartamento. Ele disse, não, meus filhos, muito obrigado, isso é coisa minha, eu quero daqui 2 anos saber se o teu irmão terá uma vida. Se ele realmente fizer a parte dele, eu darei a minha missão como cumprida. Caso ele opte por outro caminho, eu darei a minha missão como terminada. Senhor Romário,
Peguei tudo, fui até o tal prédio, era um condomínio popular. Eu disse, não podia esperar melhor, coisa melhor desse velho, não. Olha a minha cabeça, o que eu achava? Que ele iria me alugar uma cobertura na beira do mar? Ou que eu ia morar num bairro nobre, no alto do morro? Sem noção de realidade. Aí quando eu entrei, Senhor Romário, ali tinha tudo muito simples, mas fogão, geladeira, máquina de lavar, aparelhos eletrodomésticos, tinha uma mesinha pequena, cama, armário, uma televisão, um banheiro bem montadinho. E outra, tinha uns enfeites, uns quadros, umas coisas assim. Eu digo, mas meu pai teria essa iniciativa, sabe? Tinha uma decoração, foi daí que eu soube que a esposa de Marcelo e a esposa de Tonhão, minhas queridas cunhadas, ajudaram meu pai a montar o apartamento. Então tudo muito bonitinho. E em cima daquela mesa tinha as contas de água, luz, pagas para aquele mês. Eu vou lhe dizer uma coisa. Aquele espaço estava tão aconchegante, tão bem arrumadinho, tão cheiroso. Roupa de cama, travesseiro. Aí eu fui no armário. Tinha lençóis, sabe? Tudo assim, 3, para que eu pudesse ir trocando, toalhas. Nas gavetas da cozinha tinha assim, 6 garfos, 6 facas, 6 colheres, 6 pratos, 6 xícaras, 6 copos. Aí tinha um armário na cozinhazinha, que ali tinha café, açúcar, sal, macarrão, feijão. Eu olhava aquilo, eu me senti tão amado e tão pequeno, que eu sentei na cama e chorei todas as minhas vergonhas. Eu percebi que eu fazia parte de uma família incrível e eu era o bosta. Sem falar que eu não me contei que quando eu estava indo, eu estava planejando uma forma de dizer que o táxi foi roubado. Aí eu venderia o carro, ficaria com dinheiro e as prestações que ficassem para o meu pai pagar. Até nisso, veja o quanto eu desci. Aí eu me olhei no espelho do armário, assim, do quarto e disse, cara, que tipo de lixo que tu é? Cara, dá um jeito na tua vida. Mostra que tu tem pelo menos um pouquinho de vergonha na cara e valor. Senhor Romário, os 2 anos se passaram, outros vieram, e hoje, na idade que eu estou, eu sou conhecido como o Silvano do táxi. Um prazo para os pedidos cansativos, repetitivos, mas importantes, fundamentais para nós. Se você está no canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, deixe o seu like, comente. Porque com esses 3 cliques você irá registrar a sua presença aqui no canal e o YouTube saberá que o Terror Narnia é interessante e merece ter seus vídeos cada vez mais notificados. E se achar que a gente merece sim a sua ajuda, o QR Code está aqui na tela. Se preferir, envie-nos um e-mail. Qualquer quantia será bem-vinda. E se você faz parte dessa seleção de amigos que enviam suas experiências via e-mail aqui embaixo, o nosso eterno muito obrigado. Dado o recado, voltemos ao relato. Seu Romário, aquele primeiro táxi
Eu rodei com ele 5 anos. Ganhei o suficiente para comprar um carro novo. Só que aquele carro, até hoje, é o meu carro de passeio. É a minha relíquia. É a lembrança que eu tenho do meu saudoso pai. Seu Romário. O homem realmente era um relógio. Ele cumpriu a parte dele. Pagou as prestações do carro, pagou as despesas do apartamento por 2 anos. Logo depois, 6 meses depois, eu perdi meu pai e ganhei um ídolo eterno. Como motorista de táxi, eu casei, morei um bom tempo naquela kitnet com a minha esposa. Depois nós dois juntos financiamos um apartamento maior, que é onde vivemos até hoje. Seu Romário. A minha família me salvou. E eu tive a minha carreira, eu tenho a minha carreira como motorista de táxi, vou morrer motorista de táxi. Hoje tem essa coisa de Uber, nada contra. Mas eu sou motorista de táxi. Eu não quero ficar em aplicativo, eu não quero estar... Não. Eu sou o raiz. Quero ficar no ponto, conversando com meus amigos, esperando os meus clientes. Essa foi a herança, a profissão que o meu pai me deu. Aquela rotina, eu batia o meu cartão e hoje eu sei a importância da disciplina. E motorista de táxi é aquela coisa, né? Ele tem um espaço, uma aproximação maior com o passageiro, uns delicados, educados, maravilhosos, outros tranquilos, outros agitados, outros nervosos, outros irritados, outros mal educados, enfim. A gente é tudo. A gente é psicólogo, a gente é terapeuta, a gente é conselheiro. E claro, acontecem algumas situações inusitadas. Eu posso até contar algumas, não que eu me orgulhe, mas eu lembro de ter encostado uma escola e ter subido aquela aluna, aquela menina. Nossa, aquela menina, eu não sabia quantos anos tinha, mas era menor, tô ali, minha passageira. Mas aquele vestidinho, curtinho, aquela coisa toda. Aí eu tô indo assim, perguntei pra ela, pra onde vamos, moça? Ela disse, ó, me deu um dinheiro, até onde esse dinheiro der. Eu digo, mas eu não tô entendendo. Vai andando. Eu fui. Aí, senhor Romário, eu tô andando quando eu vejo aquela criança abriu a camisa e ergueu a saia assim, as pernas bonitas, um corpo lindo, um rosto maravilhoso, infantil, malicioso. Aí eu acho que eu tirei a cara do retrovisor. Ela falou, pode olhar. Quando ela falou, pode olhar, eu parei. Eu digo, escolha aqui, menina, o que você está pensando? Você quer me complicar? Por favor, se componha e diga até onde eu devo levá-la, porque senão eu não vou te deixar aqui porque está deserto, mas vou te levar num posto de gasolina em qualquer local e tu procure outro. Seu Romário. Aquela menina começou a se insinuar, começou a me acariciar. Olha, eu sei que tá errado, mas poxa, ninguém é de ferro. Na época eu tinha 20 e poucos anos, com toda a saúde, toda a libido. Ainda não estava casado. Olha, primeira entrada que deu, eu fui. Meu Deus do céu, a menina era um foguete. De criança só tinha idade. Depois de tudo terminado, ela se recompôs e disse, por favor, vamos até o endereço tal. Aí eu parei. Ela, quanto deu a corrida? Eu disse o valor. Ela disse, então, meu troco, por favor. Eu não pestanejei, peguei, dei. Ela contou, tá certo. Aí saiu, chegou na janela do carro. Eu pedi o troco, porque o que eu lhe paguei foi muito bem pago. O senhor, como motorista, foi maravilhoso. Mas com relação ao restante, eu esperava mais. Me deu um beijo no rosto e saiu debochando da minha cara. Eu acelerei aquele carro e disse, sai, capeta.
Aquela menina me marcou. Como também me marcou uma senhora lá dos seus 60 e poucos anos, que entrou no carro. Mesma situação, para onde vamos? Ela, por favor, vá até a beira da praia, estacione lá. Eu não entendi, gostei. Aí ela disse, tenha paciência comigo, porque ninguém tem. Aquela mulher, ela ficou umas 2 horas falando da vida dela. Mas não pense o senhor que eu fiquei irritado, revoltado, até preocupado de estar ali com a minha hora parada, não. Aquela mulher era a dor, era o sofrimento, era a carência, ela precisava falar com alguém, ela precisava... Aí teve um momento que ali na beira da praia ela disse, eu tô com sede, você não tá também? Eu tô com fome. Ela, vá ali naquele quiosque ali e peça um lanche para nós. Eu fui. E ela continuou conversando. No final ela chorou. E disse, meu filho, muito obrigado, muito obrigado. Há muito tempo ninguém me dava atenção. Eu disse, não por isso, senhora, tudo bem. Aí ela, quanto eu lhe devo? Eu digo, não, a senhora não me deve nada, não. Eu digo, não, eu faço questão, ela falou. Mas eu praticamente não rodei. Não. Então ela perguntou, tá bom, então quanto vai custar a corrida daqui para esse endereço? Aí eu dei o valor. Ela me deu o dobro do dinheiro. Eu fui até o endereço. Quando eu cheguei, quando ela desceu do carro, estava todo mundo alvoroçado. Era o endereço de um asilo. Aí chegou na janela e disse, eles estão preocupados. É que eu fugi. Agora eu posso voltar. Aí chegou um cidadão lá e disse, o que aconteceu? Onde o senhor encontrou essa senhora? Aí eu falei, ela parou meu táxi, ela pagou a corrida, ela conversou comigo, contou alguns detalhes e eu acho melhor vocês mudarem o procedimento. Porque eu estou indo agora na delegacia para prestar depoimento e repetir tudo o que ela me falou. Cambada de marginal, eu falei. O cara ficou branco. E eu disse, vou passar aqui semanalmente. Quero ver como ela está sendo tratada. Fui embora, fui na delegacia, fiz o BO, abri o processo e passava lá rotineiramente na disciplina que meu pai me ensinou. E o que se descobriu daquela casa do inferno deu processo e prisão para muita gente. Depois eu fui atrás da família, fui atrás daquela gente. Eu sei que o Estado assumiu aquela senhora e outras idosos que ali estavam, e a vida dela melhorou muito. E enquanto ela viveu, eu fazia questão de visitá-la e dedicar o meu tempo para que ela pudesse conversar, falar sobre a vida dela. Tive autorização para levá-la na minha casa, a passar uns dias com a gente. A avó Erna foi a avó que eu não tive. Mas é claro, o senhor deve estar pensando, tudo isso é fantástico, é maravilhoso, é triste, não sei o quê, mas o que tem a ver com o canal? Pois bem, eu teria outras passagens para contar, mas eu vou direto àquela quinta-feira, 18 de janeiro. Dia quente, muito quente mesmo. Mas daí a fase já estava melhor, já tinha um carro com ar-condicionado, já estava com meus 30 e poucos anos. Foi quando um rapaz acenou. Eu parei, muito bem vestido. Aí vamos para onde? Ele, por favor, siga. Eu disse, mas eu preciso saber qual o destino final. Ele pode seguir, dinheiro não é problema. Eu já não gostei.
Aí seguimos mais um, entra aqui, entra lá, vai cá, pare aí. Aí quando eu parei tinha outro rapaz que entrou atrás. Mas todos bem vestidos. Eu perguntei: o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, faça o seu trabalho. Eu já não gostei do tom de voz. Só que daí nós já estávamos fora da área urbana. Aí andamos mais um pouco, subiu um homem já mais velho. Quando ele foi entrar na frente, eu puxei minha arma. E desce todo mundo. Eles me olharam assim. E esse senhor mais velho disse: moço, não faça essa bobagem. Fique tranquilo, que ninguém é bandido não. Mas baixe sua arma. E ele me olhou de uma forma... olha, senhor Romário, eu tive o meu passado. Eu sabia usar aquela arma. E eu tinha certeza que se precisasse, eu abriria a porta, pularia para fora e faria os 3 descerem. Mas não, eu fiquei paralisado. Ele simplesmente pegou a minha mão assim, pegou a minha arma. Aí eu pensei: fudeu. Olhou, viu o tambor, 6 balas, fechou. Bem cuidada. Isso é muito bom. Quem tem nos brinquedinhos tem que saber tomar conta deles. E me entregou a arma. Quando ele me entregou a arma, eu fiquei mais tranquilo. Os outros 2 atrás não falavam nada. Aí nós seguimos. Damos alguns quilômetros pelo asfalto. Eles pediram para eu sair do asfalto. Peguei uma rua, sabe, aquelas ruelazinhas, as vicinais que levam para lugar nenhum. Eu disse: pronto. Mas ia fazer o quê? Aí eles disseram: pare aqui. Quando eles falaram pare aqui, tinha estradinha de chão. Eu parei à direita, tinha uma cerca, e ali uma casa boa, uma casa de alvenaria, meio no alto, assim, com uma varanda bonita, mas no meio do nada. Só que eu parei e eu vi a casa, mas bem adiante, uns 500 metros, 400 metros, sei lá. Aí eu digo: tá, e agora? Eles não desceram nada? Vamos esperar. Eu digo: poxa, o que está acontecendo? Vocês vão me matar? Aquele senhor tirou um maço de dinheiro. Disse: ó, isso aqui paga o seu serviço. Disse: poxa, isso aí, fique tranquilo. Aí, seu Romário, esperamos mais um tempo. Eu pensei em ligar o rádio aí, por favor. Sem rádio. Nisso, eu vejo chegar mais um carro. Esse carro parou do nosso lado, só olhou, foi andando. Foi quando o homem me disse: agora siga aquele carro. Aí eu segui. Parei atrás dele. Aí eles saíram. E aí o primeiro rapaz que subiu disse: ó, com a sua proteção, saia do carro e entre na mata. Ali eu vi que a coisa era grande, mas não pensei 2 vezes. Peguei minha carteira, meus documentos, minha arma, o dinheiro que eles tinham me dado, saí do carro, me embrenhei na mata, mas fiquei naquela posição assim, sabe, de camarote. Eram 6 homens. Aí que eu percebi que todos estavam vestidos da mesma forma, muito elegantes, mas pareciam um uniforme. Aí eles entraram pelo portão daquela casa que ficava da estrada uns 100 metros subindo. Nisso, senhor Romário, da casa saíram outros homens. E aí? O senhor pode acreditar, não acreditar, não tem problema nenhum. Eu não acreditaria se eu ouvisse. Aqueles homens, do nada, se transformaram em umas criaturas que eu não sei definir o que era aquilo. Nada tem a ver com lobisomem, não. Nada tem a ver com vampiro, não. Mas eram umas criaturas caricatas, eram umas coisas assim, absurdas.
E eu comecei a ouvir urros, provocações. E eles conversavam entre eles. Não era conversa, eram berros. Mas naqueles idiomas. E eu vendo aquilo. Eu cada vez com mais medo. Aí de repente, o cara da casa deu a ordem. E os dois grupos começaram. Senhor Romário, não é briguinha, não. Opa, não. Era coisa de filme, alta produção, com efeitos especiais. Cada porrada um voava, o outro ia para cima. Meu Deus, alguns entraram para dentro da casa, quebraram aquela casa toda e vieram descendo, e eu vi eles em direção ao meu carro e se arrebentaram. Eles se arrebentaram. E arrebentaram meu carro. Nessas alturas, eu não era só um espectador, eu torcia, porque de repente eu não conhecia o outro lado, mas os meus passageiros, eu tinha que torcer para os meus passageiros. O que aconteceria comigo se os outros ganhassem? Eu já não sabia mais o que pensar. Seu Romário, se é na época agora, do celular, eu filmaria tudo, mas não tínhamos isso. E graças a Deus que não tínhamos, que Deus me livre. Depois eu pensei, se ele soubesse que eu estava filmando. Aquilo durou. Durou muito. E no final, os homens da casa estavam espalhados pelo chão, arrebentados. A casa destruída, o meu carro destruído. O carro que chegou com os outros homens arrebentados também. Mas quando eu digo era destruído, assim, era de, sabe, de 4 rodas para cima, do outro lado. Mas destruídos. Arrebentados. Tiveram 2 sobreviventes. Pelo menos inteiros. Não estavam todos mortos, mas tinham assim, machucados, arrebentados. Foi quando aquele velho que chegou depois no carro preto veio até a mim e disse: siga seu destino, saia daqui, não olhe para trás. Ah, senhor Romário, quando ele falou não olhe, não precisou nem dizer para trás, eu já estava, peguei aquela estrada sentido contrário, que eu sabia que eu estava mais ou menos de 3 a 4 quilômetros do asfalto. Corri para a via principal, tentando pegar carona, mas sempre andando, sempre andando, sempre andando. Aí consegui carona com um caminhão, fui até a cidade. Quando eu cheguei na cidade, me senti seguro, agradeci a carona, eu sentei assim na praça e pensei: e agora o que eu faço? Vou na polícia? Não. Não tinha como. Eu não teria o que dizer. E poderia mexer com forças que eu não gostaria de saber que estavam chateadas comigo. Ah, e o meu carro? Meu Deus, o meu carro, meu táxi. Mas o jeito era torcer de criar uma história boa, torcer que o seguro pagasse o meu carro. Senão seria um prejuízo que eu teria que bancar, dando graças a Deus que eu estava vivo e também que me servisse de lição para seguir o meu feeling. Porque no momento que aquele segundo chegou, eu já sabia que não estava normal. Eu tinha que ter colocado os dois para fora antes do velho entrar e ter seguido meu caminho. Mas não, eu paguei para ver. Aí fui, peguei um ônibus, fui para casa. Cheguei em casa, na porta do meu prédio. Aí o porteiro, né, o Davi, gente boa, brincalhão. Aí olhou para mim: como é que vai, seu Silvano? Eu digo: bem, graças a Deus. Ah, seu Silvano, é estranho ver o senhor chegar em casa a pé, sem o seu táxi, né?
Eu disse, ai, coitadinho, não sabe o que está dizendo, coisa infeliz. Eu disse, mas acontece, né? Daí ele disse, eu até estranhei, eu conversei com a sua esposa. Quando eu cheguei na garagem, o seu carro lá, eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa, ela disse que não, que ela nem sabia que o carro estava na garagem, que não tinha me visto sair. Quando ele falou aquilo, senhor Romário, eu corri. Corri até a garagem e ali estava o meu carro. Ali estava o meu carro, normal. Eu abri a porta, a chave estava no contato. E quando eu fui no porta-luvas, tinha um envelope. Eu não sei, sabe, fazer um paralelo ao dinheiro de hoje. Mas o que estava naquele envelope daria para comprar mais 2 carros iguais ao meu. Eu sentei no banco. Eu estava no ar. Eu estava zoando. Quando de repente eu olhei no vidro do meu carro, eu vi um símbolo. Eu não sei se aquele símbolo era de uma seita, era de uma doutrina, era de uma tribo, era de uma religião, não sei. Eu sei que eu nunca tinha visto aquele símbolo. Eu fiquei parado no banco, sentado, não sabia o que dizer. Aí fui andando, chamei o elevador. Quando eu chamei o elevador, seu Romário, quando abriu, estava aquele jovem que pegou carona comigo. Eu me assustei. Ele falou, entre, fique tranquilo, o senhor está seguro. Aí foi e apertou o elevador no meu andar. Aí quando fomos subindo, eu pensei em começar um assunto, mas eu não sabia o que dizer e disse, o senhor deve estar curioso para tentar descobrir o que aconteceu hoje e por que o senhor estava lá. Eu só posso lhe responder que a sua dignidade, a sua lealdade, a sua discrição o colocaram lá. Porque nós temos certeza que o senhor testemunhou não irá revelar para ninguém. Aí parou o elevador, quando eu fui sair, ele me deu a mão assim. Aí quando eu fui apertar a sua mão, eu vi essa parte aqui, aquele símbolo que estava no meu carro. Eu saí, o elevador se fechou e eu carrego esse segredo até hoje. Aí o senhor pode perguntar por que eu decidi usar o seu canal para contar essa história. E a resposta é, não tenho a mínima ideia. Só que eu achei que deveria fazer. E cumprindo aquela promessa que eu fiz no dia e no momento que aquele segundo rapaz entrou no meu carro, eu estou apenas seguindo aquilo que o meu feeling determina.